região está habilitada em fazer licitações no município. Bom dia a todos. Havendo um negócio de vereadores, declara aberta a presença em sessão ordinária e solicito ao vereador Alberto Amaral, primeiro secretário da DOC, que faça a leitura do versículo bíblico. Senhor presidente, bom dia, meus colegas vereadores, servidores desta casa, senhoras e senhores presentes, a todas e a todos. A expressão da palavra do Senhor está em primeiro epístola de João, no primeiro versículo, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabedoria. Solicito ao primeiro secretário da DOC, vereador Alberto, faça a leitura da sessão ordinária anterior. Da 17ª sessão ordinária, do primeiro período da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de São Pedro do Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, realizada em 12 de abril de 2016. Aos 12 dias do mês de abril do ano 2016, na cidade de São Pedro do Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, no edifício da Câmara Municipal de São Pedro do Aldeia, situada na rua Hermógenes Freire da Costa, número 179, Centro, sob a presidência do vereador Robinho do Rachis, e por mim, no caso, o vereador José Antônio Martins Filho, Zezinho, primeiro secretário, secretariado ocupando a segunda secretaria, nomeado secretário atual, o vereador Alberto Amaral. Pelo nível de presença, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Franklin da Escolinha, Cacá, Chiquinho e Dona Chica, deixando de comparecer os vereadores Denilson, Guga de Pica, André de Gilson e Jorginho. Com a presença da maioria dos membros da Câmara, o senhor presidente em exercício declarou aberta a presente sessão ordinária e solicitou ao vereador Alberto Amaral que fizesse a leitura do versículo bíblico. Dando prosseguimento, o vereador Zezinho, primeiro secretário, fez a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Submetida ao plenário, foi a mesma aprovada pela totalidade dos vereadores presentes. Pela ordem, o vereador Franklin mencionou a indicação do vereador Alberto, dizendo que já havia dado entrada em indicação desse sentido, mas pode oficiar ao órgão competente do governo do Estado e assinar em conjunto. O vereador Alberto corroborou com a sugestão. Em seguida, o senhor presidente, em exercício, solicitou ao senhor primeiro secretário que fizesse a leitura do expediente. Ofício número 024/2016, GPCM, gabinete do prefeito, encaminha mensagem número 006, que institui o piso base salarial do agente de combate a endemias no quadro permanente de cargos da estrutura do município de São Pedro da Aldeia e dá outras providências. Projeto de lei número 257/2016, mensagem número 006, chefe do Poder Executivo, que institui o piso base salarial do agente de combate a endemias no quadro permanente da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, que dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto da resolução de número 027/2016, de autoria do vereador Zezinho, que concede à senhora Andréia Cristina Hamster a medalha Mérito Brigadeiro Lafayette Catarina Rodrigo de Souza, ofício de número 144/2016, do gabinete do vereador Denilson, que comunica e justifica sua ausência na presente sessão. Nessa etapa da sessão, o vereador Zezinho, primeiro secretário, fez a leitura do mandato de intimação de número 021/2016, endereçado ao vereador Robson de Souza Farias, vice-presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia,
expedido pelo Dr. Márcio da Costa Dantas, juiz em exercício da 59ª Zona Eleitoral de São Pedro Alteiro, conforme folhas anexas. Verificado o livro de inscrição e não havendo orador inscrito nesta etapa da sessão, o senhor presidente, em exercício, solicitou ao senhor primeiro secretário que fizesse a chamada regimental. Isto posto, passou a ordem do dia, passando em seguida a apreciação das seguintes matérias. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 244/2015, da iniciativa do vereador Adalberto Amaral, que declara de utilidade pública municipal o grupo de ações e projetos comunitários, o GRAPSE, localizado na rua do bairro Rua do Fogo. Foi o mesmo aprovado em segunda e última votação pela totalidade dos vereadores presentes. Parecer da Comissão de Justiça e Redação aos projetos de resoluções de número 001 a 025/2016, da iniciativa dos senhores vereadores que concedem títulos de cidadania, medalhas de mérito e comendas aos cidadãos que lesionam. Foi o mesmo aprovado em primeira votação. Parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Saúde Pública ao projeto de lei de número 256/2016, mensaje 004, do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Assistência Social, o FMS. Foi o mesmo aprovado em primeira votação pela totalidade dos vereadores presentes. Vindo a ordem do dia, passou o senhor presidente em exercício das explicações pessoais, pela ordem de inscrição, assumo a tribuna do vereador Zezinho, que discorreu sobre a matéria que institui o piso salarial dos agentes de combate a endemias, mencionando o que aconteceu com relação à matéria da incorporação para os diretores do magistério que passou por esta casa. O vereador solicitou a vinda de um representante para que possam saber se esse é o piso necessário para a classe. Pela ordem, o vereador Adalberto Amaral, líder do governo, disse que é só para legalizar o que eles já estão recebendo. O vereador Zezinho chamou a atenção da administração municipal com relação a essa situação de pagar o que não está legitimado por lei. Em seguida, o vereador pediu licença para se retirar em face de compromisso agendado. Dando prosseguimento, assumiu a tribuna o vereador Adalberto Amaral, que falou sobre a importância do trabalho dos agentes de combate a endemias, destacando a situação do país com relação ao mosquito Aedes aegypti, Zika vírus e etc. Em seguida, o vereador comentou sobre a situação dos vereadores afastados. Com a palavra do vereador Cacá, se reportou as palavras do vereador Adalberto Amaral com relação ao afastamento de alguns colegas vereadores, fazendo a exploração sobre o assunto. Com a palavra do vereador Franklin da Escolinha, que discordou de algumas colocações do vereador Cacá, o presidente em exercício, vereador Rabino Rauchis, se solidarizou com os colegas vereadores afastados e seus familiares. Nada mais haverá a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão e marcou nova sessão ordinária para quinta-feira, dia 14 de abril, às 10 horas. Para constar, o vereador primeiro secretário Zezinho lavrou a presente ata, a qual vai devidamente assinada, no caso por ele, pelo senhor presidente e segundo secretário, depois de lida e aprovada na próxima sessão, São Pedro da Aldeia, 12 de abril de 2016. Está, senhor presidente, lida a ata da 17ª sessão ordinária, do primeiro período da 4ª sessão legislativa da nossa Casa de Leis. Está em discussão a ata que acabou de ser lida, não havendo quem querer discutir, está em votação. O vereador estiver de acordo, permanece sentado. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente. Comissão Técnica Permanente de Justiça e Redação, parecer. Dispõe sobre a regularização fundiária e assentamento de famílias do município de São Pedro do Rio. É de autoria do vereador Adalberto Amaral, relatado pelo vereador Francisco de Assis Souza Lessa.
Chiquinho e Dona Chica. O relatório diz o seguinte: cuide do presente, cuide do projeto de lei de número 135, de 2 de julho de 2014 ainda, de autoria do Edil Adalberto Amaral, cujo escopo refere-se a implantar o programa de regularização fundiária e assentamentos de famílias do município de São Pedro da Aldeia. Conclusões do relator. Após exame criterioso da matéria em tela, este relator orienta-se quanto ao aspecto estritamente da legalidade, numa análise breve no sentido de que a sugestão apresentada teria condições de ser convertida em projeto de lei, pois veicula matéria que está inserida na competência legislativa desta Casa, ratificando a utilidade e necessidade de sua aprovação. O voto. A Comissão Técnica de Justiça e Redação adota e recomenda ao plenário dessa Casa Legislativa o parecer ao projeto de lei de número 135 de 2014 do relator Edil, presidente da Comissão, Francisco de Souza Lessa, Chiquinho e Dona Chica, presidente da Comissão de Justiça e Redação, encaminhando para a decisão do Conselho do Plenário. Sala das Comissões, 14 de agosto de 2014, a Comissão Técnica de Justiça e Redação, representada pelo presidente Francisco de Souza de Assis Lessa e José Antônio Martins Filho e Franklin Ribeiro Chaves Moraes. Comissões Técnica Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Saúde Pública. Parecer conjunto. Institui o piso base salarial do agente de combate a endemias, do quadro permanente de cargos da estrutura do município de São Pedro da Aldeia, de autoria do chefe do Poder Executivo e também relatado pelo presidente da Comissão, Francisco de Assis Souza Lessa, Chiquinho e Dona Chica. Relatório diz o seguinte: cuide do projeto de lei número 257, de 11 de abril de 2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhado para, por meio da mensagem número 006, cujo escopo dispõe sobre a instituição do piso base salarial do agente de combate a endemias, o ACE, do quadro permanente de cargos da estrutura do município de São Pedro da Aldeia. Conclusões do relator. Após o exame criterioso da matéria em tela, esse relator orienta-se quanto ao aspecto estritamente da legalidade, numa análise prévia no sentido de que a sugestão apresentada teria condições de ser convertida em projeto de lei, pois veicula a matéria que está inserida na competência legislativa desta Casa, ratificando a utilidade e essencialidade de sua aprovação, tendo em vista o atendimento aos dispositivos da portaria número 314, de 28 de fevereiro de 2014, do Ministério da Saúde, e a Lei Complementar número 127, datada de 23 de dezembro de 2005. Ao voto. As Comissões Técnicas de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação e Saúde Pública adotam e recomendam ao plenário desta Casa Legislativa o parecer ao projeto de lei de 257 de 2016 do relator vereador Francisco de Assis Souza Lessa, Chiquinho e Dona Chica, presidente da Comissão de Justiça e Redação, encaminhando para a decisão do Poder do Plenário. Sala das Comissões, 12 de abril de 2016. As Comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e, por fim, de Educação e Saúde Pública. Sua presença está feita a leitura do expediente. Eu queria solicitar a Vossa Excelência em tempo para inserir as duas matérias na ordem do dia, para que nós pudéssemos ainda hoje promovermos uma assembleia, uma sessão extraordinária, sem prejuízos para esta Casa, do nosso projeto de lei número 135, e também desse trata a questão do ajuste dos guardas de endemia. Eu conto com a compreensão do senhor e dos colegas. Coloque em votação o pedido verbal do vereador Alberto nas duas matérias que se referem, instituir o piso
base salarial do agente de combate a epidemias, no quadro permanente de cargo da estrutura municipal de São Pedro Aldeia, e dispõe sobre regularização diária e assentamento de famílias do município de São Pedro Aldeia. Vou permanecer sentado. Aprovado. Quero aproveitar essa etapa da sessão e de suma importância a diretora do CEP está conosco, junto com a categoria, e estamos discutindo questões necessárias e fundamentais para a classe da educação. Eu quero convidar a Débora, que vai estar usando a nossa tribuna, e assim, explanando assim, o que tem sido discutido entre o CEP e a prefeitura. Débora, fique à vontade. Boa noite. Bom dia aos vereadores, a plateia, a minha tão sofrida categoria da educação, presente hoje na sessão da Câmara, onde na terça-feira nós tivemos aqui uma pequena reunião com os vereadores, trazendo algumas questões da educação, o que a educação vem sofrendo nesse município. O que a gente ouve sempre aqui, mas vocês não faziam nada antes. Eu posso responder enquanto nossa gestão. O que é antes eu não posso falar. A gente só pode responder pela nossa gestão. Bom, primeiramente eu quero agradecer a permissão do uso da tribuna e dizer que estamos aqui para apresentar essa situação de tudo que o prefeito Chumbinho vem fazendo com a categoria dos profissionais de educação. Bom, primeiramente, ele nega a nossa categoria se fortalecer sindicalmente. Por quê? Porque o Estatuto fere a Constituição Federal dizendo que o diretor ele não pode tirar licença sindical com os seus benefícios. O Estatuto, no artigo 38, diz que a licença sindical é sem vencimentos. Eu gostaria de saber quem sobrevive do salário. Se com um salário pequeno já está difícil, imagina sem nada. Isso fere a Constituição Federal. A Constituição Federal diz que todo aquele que tirar licença sindical tem direito aos seus vencimentos. Salário, transporte, tudo que o servidor da ativa tem, está dentro da sala de aula, está dentro da educação, está dentro da escola. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, ele nega essa categoria, esse fortalecimento. Ele não quer que a categoria lute pelos seus direitos. Porque não tem como, é inviável, o ser humano estar dentro da sala de aula e não estar em reunião com o governo. Ontem mesmo, uma outra arbitrariedade tamanha do governo foi: nós tínhamos uma reunião agendada para as 4 horas da tarde. Ontem, aos 45 minutos do segundo tempo, eles mandam um ofício para o sindicato, marcando essa reunião para as 18 horas, sabendo-se que estávamos dentro da sala de aula. O que acontece? Eu chego na escola, pergunto à direção sobre a dispensa da turma, porque tem que ser dispensado, porque não tem funcionário da escola para ficar com a turma, E ela diz que não pode dispensar, porque o governo disse que não pode dispensar e que a reunião estava remarcada para outro horário. Quer dizer, eu fui informada pela minha diretora e não pelo secretário. É outra situação. Se nós, categoria, sindicato, temos que respeitar o prazo para a entrega de qualquer ofício, eles também têm que respeitar. O respeito é só da categoria, deles não, eles são superior, eles mandam e desmandam e fazem o que querem. Será que é por aí? Então fica mais uma coisa aí registrada.
A outra situação é que ele vem sempre dizendo assim: mas a gente recebe sindicato, a gente recebe categoria. O que é feito dessa mesa? O que é colocado em prática dos acordos? Até hoje, quase nada. Quase nada. A gente garantiu, a gente lutou e conseguiu o plano. O PCCR. O que foi feito com esse PCCR? Praticamente engavetado. O que a gente tem desse PCCR? Muito mal, muito mal. E aí eu vou explicar por quê. A redução da carga horária de planejamento. Só que o nosso PCCR, ele é unificado. Ele não é só vocês. Ele é o servente, ele é a merendeira, ele é o auxiliar de secretaria, ele é o auxiliar de gestão, ele é o recreador. Todos estão incluídos no nosso PCCR. O que acontece? O que a gente tem de garantia hoje é muito mal, muito mal. A carga horária de planejamento, que é 1/3 do planejamento. O que ele faz com essa carga horária do planejamento? Das 24 horas mensais que a gente tem direito para planejamento, 12 a gente vai cumprir do jeito que a gente quiser. A gente planeja na nossa casa, aonde a gente quiser. As outras 12, o governo tem o direito de amarrar como ele quer. 4 horas para formação, que são os cursos, 4 horas de planejamento com a supervisão e 4 horas com a reunião pedagógica. Só que a gente vem questionando uma outra situação. Nós temos todos os dias o intervalo chamado recreio, de 15 minutos. Se você somar, se qualquer um somar agora, como a gente tem um dia livre, a gente tem 4 na escola. Desses 4, 15 minutos em cada dia, soma-se 1 hora por dia, totalizando 4 horas mensais. E aí, ele manda um documento para o sindicato e para as escolas, dizendo que essas 4 horas que o professor está trabalhando, vai ser descontado no tempo livre dele. Só que essas 4 horas do recreio, a gente não está livre, a gente está dentro da escola. Quem consegue sair da escola em 15 minutos para fazer o que quer que seja? É um momento que o supervisor vem conversar, é um momento que você vai trocar uma ideia com outro professor, é um momento que você vai na secretaria saber o problema de aluno, é um momento que você está trabalhando. Então ele não é livre, ele é amarrado, ele é trabalhado. E aí ele pega, para contemplar tudo isso, essas 4 horas a gente está trabalhando de graça. Por isso que eu digo que é muito mal a carga horária. E aí o que ele faz? Ele pega e diz para o diretor assim: a reunião pedagógica você vai fazer com os seus funcionários da melhor forma possível. Ótimo, democraticamente. O que acontece? Vamos trabalhar sábado. Vamos trabalhar sábado. E aí, o que a gente vem lutando, que é o direito ao lazer, o direito à cultura, tudo isso cai por terra, porque a gente está no sábado trabalhando. Se a gente pegar 8 horas da manhã e sair meio-dia, o que a gente consegue fazer no turno da tarde para quem trabalha uma semana inteira? Novamente a gente perde, novamente ele massacra o profissional. Então é uma situação que a gente vem pautando, a gente vem falando, e as coisas não andam. Aí vem a questão dos não docentes, merendeira, o servente, o auxiliar de secretaria, o secretário escolar. Eles estão garantindo no nosso PCCR a questão do enquadramento por formação. Ele fez concurso para ensino fundamental, mas ele terminou o ensino médio. Ele procurou melhorar. E a gente garantiu isso no PCCR. Sabe o que o governo diz? Mas é esperar, não tem dinheiro. Poxa, não tem dinheiro? Desculpa. Conversa com a mãe do Rio.
e manda para a Câmara uma aprovação de quase 100% de aumento na gratificação do diretor de escola. É quase 100%. A Lei 107, Lei Complementar 107 de 2014, a tabela é R$300 a gratificação independente de nomenclatura de escola. E essa Câmara aprova no último instante, porque o governo manda em caráter de urgência, um aumento para R$1.000 na gratificação de um diretor. Então é quase 100% de aumento, enquanto a categoria não teve nada. Palavras do nosso secretário de Gestão Estratégica diz que quando a gente senta à mesa, a primeira coisa que a gente levanta é a questão salarial, e ele diz para a gente que as nossas perdas, a gente não está falando em aumento, a gente está falando em perda. Aquilo que a gente comprava e a gente não compra mais, estava em torno de 40%. Vamos negociar, vamos começar a pagar, vamos começar a ajustar. Deram 24%, 16% ficou guardado para o próximo ano. No ano seguinte, o governo federal dá uma porcentagem de 11% e a gente recebe 5%. Novamente fica para o próximo ano. Esse ano, o governo deu 13% e a gente 6%. Novamente perdendo. Resumindo, somando o que ficou para trás e mais o que já vem acontecendo, a gente está com 27% de perdas. Perda é diminuição de salário. Ele reduziu o nosso salário. Essa é a realidade. Isso só para professor, porque o pessoal que não é professor, os outros profissionais, não tiveram nada. É zero. Zero, 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 zero. Entendeu? Então é muito difícil dizer que não tem dinheiro para uma coisa, mas tem para outra. E como eu disse na reunião, esse é o grande embate que eu vou bater nessa tecla até o fim. Para mim, para a nossa categoria, que está na luta, que está reivindicando nossos direitos, caracteriza, transparece para a gente, pode até não ser, mas o que dá a entender para nós, de leitura, de interpretação é: crianças, os diretores são cabo eleitorais, estão sendo pagos com dinheiro do Fundeb. Está lá, quase 100% de aumento, a categoria com 6%, o não docente com 0%, porque se não tem dinheiro, ordenou a folha do mesmo jeito, foi uma grande minoria, porque eles são direção de escola. Uma outra situação, por que eu falo que eles são cabo eleitoral? Por que eles vão trabalhar como cabo eleitoral? Porque simplesmente eles não são escolhidos pela comunidade escolar. Eles são indicados pelo prefeito. Se ele é indicado pelo prefeito, ele está sim sendo cabo eleitoral. Ele está assim massacrando aquela categoria que está dentro da escola. Ele chega para o profissional, aquele que está ali, que tem o ensino fundamental, e diz assim: o que você vai fazer lá? Você não vai ganhar nada. Ele diz isso. Ou senão ele diz assim: tem certeza que você vai? Mas eu não fiz nada. Eu só perguntei. Então é muito complicado. É muito difícil. A gente tem muito profissional hoje que passam fome. Porque recebem um salário mínimo de 800 e poucos reais. Como o nosso próprio vereador disse aqui, o Jorginho, semana passada, ele não tem nem o ensino médio e recebe 7 mil reais. Olha a discrepância de salário. Desculpa, mas vocês estão aqui votados representando o povo.
Fomos nós que colocamos vocês aqui. Vocês são os nossos funcionários. Não somos nós funcionários de vocês. Vocês são os nossos funcionários. Então me desculpa quando vocês votam uma coisa dessa, uma imoralidade dessa. Vocês estão dizendo para esse povo que tanto trabalha, que tanto é massacrado, que vocês fazem o que vocês querem. Vocês fazem o que o prefeito Chumbinho manda. Essa é a realidade. É muito triste ver aquele escolhido por mim tá aqui fazendo o que o prefeito quer. Ele não foi colocado na casa pelo prefeito, ele foi colocado aqui na casa para representar o povo. E esse povo continua sem uma educação de qualidade. Vê se tem uma noção de dizer que a escola está linda e maravilhosa. E não, tudo que vocês falaram na semana passada, na sessão de terça-feira, sobre o Miriam, uma escola linda, maravilhosa. Não tem ventilador na sala de aula. É verdade. Não tem chefe na sala de aula. O que adianta um prédio lindo desse, se enquanto as escolas da periferia, eu vou dizer a minha escola, o Antônio Rodrigues, é uma escola que hoje, se for todos os alunos matriculados na escola, não tem onde sentar. Porque não tem cadeira e não tem mesa. Há turmas com 35 alunos, com aluno especial incluso. Auxiliar falta e a direção diz que ela tem que ficar com a turma e com aquele aluno. Desculpa, eu disse para ela simplesmente assim: pena que é você, porque se sou eu, não fico. Eu peço licença porque ela é minha chefia direta, ela é minha superior, então eu devo respeito a ela. Mas eu peço para ela assumir a turma e eu vou onde tem que ir, a Secretaria de Educação. Então assim, é muito complicado. As escolas não têm ventilador, as escolas não têm carteira. Merenda escolar é uma coisa mais do que batida aqui na tecla. É arroz, feijão e carne de porco. Arroz, feijão e carne de porco. Arroz, feijão e carne de porco. Agora mudou, macarrão com ovo. Arroz, feijão, porco e ovo. Macarrão com ovo. Mudou um pouco, né? Foi pro frango. Mas aí o que acontece? A gente vem falar: ah, mas não foi feita a licitação. Desculpa, incompetência. Por que incompetência? Porque o calendário letivo ele vai para a escola no final do ano de 2015. Então a Secretaria de Educação, a Prefeitura, todo mundo já sabia que em fevereiro iria iniciar as aulas. Por que a licitação não foi feita em janeiro? Se tem prazos, vamos respeitar os prazos, mas vamos fazer a coisa acontecer. Aí, como disse o vereador Adalberto, mas o tomate estava R$10, realmente, a gente viu isso. Aí eu perguntei: cadê a agricultura familiar? O governo ele tem a obrigação, pela Constituição Federal, de fortalecer a sua agricultura familiar para provimento da merenda escolar. Isso é lei. E novamente, o prefeito Chumbinho, superior a qualquer coisa, desrespeita a lei. É uma situação muito complicada. É uma situação muito difícil. O auxiliar de gestão, tudo isso é porque a gente não tem motivo para fazer paralisação, dito pelo próprio prefeito. Vocês não têm motivo. Porque eu fico até triste diante dessa paralisação. Aí o auxiliar de gestão fez um concurso. O PCCR prevê para ele 25 horas por semana. O edital é de 30. Aí eu bato em cima. Qual é a lei? É o edital ou o PCCR? Vocês aprovaram o edital, mas o edital sobrepõe a lei? Não. O que vale é a lei, que é o PCCR. Aí
a gente leva isso para a mesa. Sabe qual é a resposta que a gente tem? Não, isso não está acontecendo. Está acontecendo, olha aqui, falou comigo. Não, então você faz o seguinte, tenta conversar com o diretor da escola. Se não resolver, você vai na educação. Fizemos. Conversamos com o diretor disse que não. Fomos para a educação, conversamos com a educação, fizemos registro. Sabe qual foi a resposta que eles me deram? Foi um documento listando os novos gestores, os novos auxiliares, 9 auxiliares de gestão, cumprindo 6 horas. Mais uma vez o prefeito não cumpre a lei. A lei é 5 horas por dia e eles estão trabalhando de graça, obrigados pelo prefeito a fazer 6 horas. Mais uma vez o prefeito não cumpre a lei. Então assim, e a gente não tem motivo. Não tem motivo. Estamos doidos e fazendo paralisação, a revelia não é assim. Estamos o tempo inteiro falando com o governo e nada vem sendo respeitado. Em relação aos enquadramentos e incentivos, também previsto no plano. Sabe o que eu ouço? Não tem dinheiro para pagar. Pilhas e pilhas de processo. Do nada, gente, o mais incrível, do nada, apareceu dinheiro. E ele liberou os incentivos, e liberou os enquadramentos. Mas por que ele fez isso? Quero que vocês me digam. Porque ele aprovou o aumento do diretor. Como é que ele vai pagar o diretor e não vai liberar o enquadramento se não tem dinheiro? Tudo está atrelado àquilo de interesse dele. Ele só faz aquilo que tem interesse por trás. Ele só liberou alguns enquadramentos e alguns incentivos porque ele tinha que dizer que ele tinha que pagar os diretores. E os diretores aplaudiram, festejaram, quase 100% de aumento, até eu. Até eu vou dizer para o meu funcionário não fazer greve. Até eu vou dizer para ele, olha, cuidado com o que vai te acontecer. Ele está sendo pago para isso. E pago legalmente com dinheiro do Fundeb. O que é pior. Isso é que é mais desesperador. Ele faz uma coisa errada, ilegal, e legaliza através do projeto de lei de aumento de gratificação. Isso é muito triste. Uma outra situação é a questão do animador cultural. A gente tem um na rede. E ele não está sendo respeitado. Ele apresenta o tempo todo, para quem quiser, um funcionário de 40 horas ganhar um salário mínimo. A lei do animador cultural não é salário mínimo, é o dobro. Então, assim, são tantas. E outra coisa, não colocam ele no PCCR, aprovam no PCCR toca de caixa. Não, vamos aprovar. Por quê? Porque a gente ia perceber o recreador que não foi contemplado, até hoje sofre, ganhando abaixo do que é direito dele. Ele é DOC 1, ele tem licenciatura plena, e ele está ganhando como se ele não tivesse licenciatura. Mas ele fez concurso com licenciatura. Então são casos gritantes e que a gente está sufocado e pede socorro. A educação hoje de São Pedro Aldeia pede socorro. Tanto que, no dia 9 de dezembro de 2015, em Assembleia, nós deliberamos estado de greve. No dia 15 de dezembro, a gente faz uma paralisação. Nada acontece. No dia 15, 16 e 17 de março, nós fazemos outra paralisação de 3 dias. Nada acontece.
No dia 30, na inauguração do Miriam, nós fizemos uma outra paralisação com arco em frente ao Miriam e quase fomos impedidos de fazer a nossa manifestação e nada acontece. Mandamos um ofício para o governo pedindo uma mesa de negociação e nada acontece. Então, a categoria, em assembleia, também deliberou greve por tempo determinado. E aí, fica, senhor prefeito Cláudio Brito, o grito que a sua educação dá para você. Só um minutinho, assistência. Quero parabenizar a Bela, a toda a classe. Essa casa, em todas as vezes, é solícita a discutir qualquer assunto concernente à questão do governo, nunca se opôs. Eu acho que já que a categoria não consegue uma resposta do governo, depois da sessão temos que negociar, conversar e solicitar, de repente, uma próxima sessão, junto aos colegas aqui vereadores, vendo o caso da saúde da nossa educação, a convocação do secretário de saúde aqui nessa casa para uma discussão. De educação. De educação, desculpa. É que a educação está doente. De educação, para discutir, vereador Adalberto, o que é de direito da categoria. Então, depois de acabar a sessão, vamos discutir isso na próxima sessão. A gente coloca em votação, junto com os vereadores, entendendo essa proposta, porque eu quero lembrar também o CEP, que infelizmente, como a Débora disse, não quero lembrar as últimas gestões do CEP, mas infelizmente teve pessoas que empurraram algumas coisas com a barriga e infelizmente acarretaram até atrapalharam vocês também, como a gente conversou ali na mesa, né? E eu acho que hoje o CEP, de uma forma organizada, está querendo buscar realmente o que é de direito. Agora a gente tem que sentar, elaborar tudo isso, para que a gente possa convocar o secretário de Educação aqui na casa, para a gente discutir isso e chegar a ter um denominador comum, que é beneficiar totalmente a classe, né, da educação do nosso município, que merece muito respeito, muito respeito. Então a gente vai estar tratando o papo depois e marcando essa convocação do secretário para a gente estar discutindo, já que eles não querem receber vocês, a gente vai convocar pela Câmara, solicitando a presença deles. Tá? Eu peço ao vereador que faça a chamada regimental. Tempo de presença na 18ª sessão ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de São Pedro Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, realizada em 14 de abril de 2016. Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2016, reúnem-se ordinariamente na sala das sessões da Câmara Municipal de São Pedro Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, presentes os senhores vereadores conforme as assinaturas abaixo. Aqui porque as assinaturas são de senhor presidente, vereador Robinho Rauchis. Presente. Primeiro secretário está ausente, segundo secretário também. Ok. Senhores vereadores, alguém já chamei? Flávio da Chorinha. Presente. Vereador Edenilson. Presente. Adalberto Amaral, presente. Chiquinho Dona Chica. Presente. Vereador Cacá. Estava aqui, mas se ausentou. Enfim, são esses os vereadores que constam, senhor presidente, feita a chamada. Solicito ao presidente secretário passar a leitura da ordem do dia.
Em segunda e última votação, os pareceres da Comissão Justiça e Redação aos projetos de resoluções número 001 a 025 de 2016, de iniciativa dos senhores vereadores que concedem título de cidadania, medalhas de mérito e comendas ao cidadão que menciona. Em segunda e última votação, parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Saúde Pública, ao projeto de lei de número 256 de 2016, mensagem número 004, chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Assistência Social. Também, em primeira votação, parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução número 027 de 2016, de iniciativa do vereador Zazinho, que concede à senhora Andréa Cristina Hamster a medalha do mérito Brigadeiro Lafayette Cantarino Rodrigues de Souza. Em primeira votação, parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Saúde Pública, ao projeto de lei de número 257 de 2016, mensagem número 003 do chefe do Poder Executivo, que institui o piso base salarial do agente de combate a endemias no quadro permanente de cargos da estrutura do município de São Pedro da Aldeia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 135 de 2014, de iniciativa do vereador Alberto Amaral, que dispõe sobre a regularização fundiária e assentamento de famílias do município de São Pedro da Aldeia. Senhor presidente, por hora, na ordem do dia, Em segunda e última votação, parecer das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, ao projeto de lei, de resoluções, número 001 a 025/2016, iniciativa dos senhores vereadores que concedem títulos de cidadania, medalhas de mérito e comendas aos cidadãos que mencionam. Vereadores, vereador permanece sentado. Aprovado. Em segunda e última votação, o parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Saúde Pública ao projeto de lei número 256/2016, mensagem 004 do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Aprovado. Em discussão em primeira votação, o parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução número 027 de 2016, de iniciativa do vereador Zezinho, que concede a senhora Andréa Cristina Hamster a medalha Mérito Brigadeiro Lafayette Cantarino Rodrigues de Souza. O vereador estiver de acordo, permanece sentado. Aprovado. Em discussão e primeira votação, o parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Saúde Pública, projeto de lei número 0257/2016, mensagem número 006 do chefe do Poder Executivo, que inclui o piso base salarial do agente de combate a endemias do quadro permanente de cargos da estrutura municipal de São Pedro da Aldeia. Vereador, estiver de acordo, permanece sentado. Aprovado. Em discussão em primeira votação, parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 135/2014, de iniciativa do vereador Alberto Amaral, que dispõe sobre a regularização fundiária e assentamento de famílias do município de São Pedro da Aldeia. O vereador estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Final do dia, com suas explicações pessoais. Não tendo vereador Alberto com a palavra. Senhor presidente, mais uma vez, não sei se é bom dia, boa tarde já, mas
enfim, sinta-se cumprimentado mais uma vez, sou o primeiro secretário em exercício, vereador Chiquinho, segundo secretário, vereador Gilson, meu colega vereador Franklin, senhoras e senhores, eu gostaria de cumprimentar especialmente o representante do SEC, da Educação, aos representantes da imprensa aqui presentes, representantes eclesiásticos, autoridades, enfim, a todos que possam estar conosco, cumprimentar aqui respeitosamente com o nosso bom dia, né? Quero que senhor presidente, é só para corroborar aqui, não sei se é isso, mas para fazer um breve comentário sobre a questão colocada pela nossa companheira Débora há pouco. O que acontece? Desde quando eu comecei a me inserir como trabalhador também, e fui membro do sindicato, diretor do sindicato do Rio de Janeiro por 10 anos, a gente vem participando ativamente e muito efetivamente das lutas de classe. Eu, mais do que ninguém, inclusive, estive inserido no Partido dos Trabalhadores durante 16 anos, antes do PPP durante 12 anos, né? E nunca foi sem estar envolvido em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Quem me conhece sabe disso, né? Um ou outro às vezes tenta criar uma situaçãozinha embaraçosa para a minha vida, ou para duvidando, né, da minha carreira política, as minhas participações na vida pública, mas quem sabe muito bem sou eu e Deus, isso é que interessa. O resto, né, a gente não se preocupa com isso, porque cada um tem seus motivos, às vezes para defender ou para acusar. Mas o que eu queria colocar aqui? Todos os prefeitos que estiverem no poder vai sempre estar devendo à classe da educação alguma coisa. De jeito nenhum a prefeitura ou o governante, qualquer que seja ele, vai agradar 100% a classe da educação e nem da saúde. E nem agrada aos trabalhadores, de modo geral, servidor público, porque a gestão sempre trabalha com, como dizem, né, cobertor muito curto. Às vezes tapa os pés, destapa a cabeça. Tapa a cabeça, destapa os pés, né? Ainda mais um município como São Pedro da Aldeia, que cresce de modo demasiado, com uma economia e um orçamento pequeno, né? E para dar conta das questões que tem que dar e fazer tudo isso com muito boa qualidade. É difícil, né? Por que eu disse que nunca vamos conseguir? Qualquer prefeito, mesmo eu, se um dia vier assumir a prefeitura, eu sei que vai ter reclamação contra a minha gestão. Se o senhor presidente for um dia prefeito, vai ter reclamação contra a sua gestão, contra os ex-prefeitos, Paulo Lobo, Carlinho 2 vezes, né? Enfim, agora Chubinho, vai ter reclamação. Porque, primeiro, a atividade que os professores desempenham, e eles, quando vão para a sala de aula, para se formarem no quadro, para se inserirem como educadores, já estão sabendo que vão enfrentar pela frente da pedreira. Já estão sabendo que estão se preparando para formar prefeitos, para formar vereadores, para formar presidente da República, para formar jogador de futebol, para formar comerciantes, comerciários, para formar bancário. Tudo isso sai do esforço do professor em sala de aula. E ele vai, educa, e nem sempre, às vezes, completa a educação que deveria completar, porque o professor, ele não começa e termina na fase dele toda a educação de um futuro profissional, porque tem suas fases, a fase fundamental, o segundo grau, a fase universitária, né? Então, a maioria de hoje, dos que estão em carreiras promissoras,
Muitos deles não têm a formação que tem o professor, né? Não tem a formação que tem o professor, que se esforça para se tornar um educador e ele não é valorizado a contento ou quanto deveria. É claro que nós temos que observar isso, né? É claro que o governo federal, o estadual e o municipal precisam ter uma gestão voltada para tudo o que puder fazer para que essa classe se sinta a menos prejudicada possível, né? Possa sim se exigir. Agora, é verdade que nós precisamos fazer em São Bernardo um esforço e sentar todas as partes e ver o que pode se fazer. Olha, para ficar 10 não dá. Vamos tentar chegar pelo menos a 8. Sabe? Na mesa de negociação, eu acho que dá para fazer esse tipo de conversa. Eu lidei um pouco com o Lindbergh lá em Nova Iguaçu. E Lindbergh, quando tinha essas lutas assim, e não era como essa pedaldeira, não, o negócio da pega mesmo. O Lindbergh ia lá pro meio. Pau quebrava, mas o prefeito estava lá no meio. É difícil o negócio. Às vezes saía sem solução nenhuma. Mas alguém que precisava ouvir a classe estava lá no meio. E é preciso também que a classe entenda muitas vezes, quando o gestor diz assim, não estou podendo fazer isso, que haja compreensão. Mas isso aqui está se podendo fazer, dá para fazer? Então vamos fazer. Tem que ser isso. Quem está na Secretaria de Educação entende como ninguém essa questão do sofrimento da classe. Porque lá de trás também essas pessoas vieram dando de si em sala de aula, sendo diretores de escola, né? Conhecem a angústia da classe. Então é preciso que quando se sentar, se mostrar nos gráficos de um jeito e de outro, o que é possível e aonde dá para chegar. Olha, essa parte aqui é da gestão federal. Antigamente vinha tanto e agora está vindo tanto. Para nós, dividindo isso em 12 meses, dá para chegar a tanto. Ah, mas tem que cortar aqui, cortar ali, cortar lá. Vamos ver se é possível cortar, né? Então eu acho que isso tem que se fazer. Em São Pedro da Aldeia, apesar de todos os reclames, mas nós vemos que está diferente de outros municípios que estão com salários atrasados. Teve greve 3, 4, 5 meses e não resolveu nada. Voltou todo mundo para a sala de aula sem solução nenhuma, né? Então a gente tem que entender o mínimo que se é possível fazer para poder ninguém sair no prejuízo, ou pelo menos não sair, vamos dizer assim, desmoralizado. Nós não podemos fazer isso. Nós hoje estamos aqui como representantes públicos, a companheira Débora lembrou que nós somos servidores da classe, assim também como os professores são pagos com dinheiro da população. Todos nós somos servidores, cada um na sua peculiaridade, né? Então nós temos que fazer bem o nosso papel. E enquanto representantes aqui, o nosso papel é de tentar conciliar. Secretaria de Educação, vamos receber a classe, Conselho Municipal de Educação, vamos entender esse mistério aqui, tem que ser assim, né? Então, eu acho que nós não temos que desmoralizar ninguém aqui, porque estamos numa batalha para se conseguir benefícios, sabe? E não me sinto desmoralizado em momento nenhum quando alguém me cobra alguma coisa, porque me sinto o dever de fazer, sabe? Sinto o dever de fazer. E graças a Deus, a minha formação é um pouquinho melhor do que quem ela citou há pouco aqui, sobre os comentários feitos no passado. E principalmente suficiente com relação à experiência para entender a angústia da classe, ou das classes, né? Eu quero me comprometer com o Zé, mais uma vez, e responder, inclusive, dizendo o seguinte: aquele questionamento da reunião, já procurei saber, estão verificando lá o que se pode fazer para a matéria não voltar para cá, inclusive a gente tentar ver o que pode fazer para impedir ou não aquela situação, conforme nós conversamos.
O que foi colocado, votado na semana passada, da gratificação aí, do enquadramento, no caso da, aliás, a gratificação sendo incorporada ao salário. E a licença? Sindical, como é que for? Então é o seguinte, nós estamos aí vendo essa questão para ser respondida com mais perfeição brevemente, e hoje à tarde eu vou voltar lá para ver se já tem como a gente ter a resposta. A outra coisa, senhor presidente, para terminar aqui, o projeto de lei de número 135 de 2014, de minha autoria, estava engavetado nessa casa desde 2014. Tudo que a gente apresenta aqui, que é bom para a população desse município, né? Quando a gente não faz parte das rodinhas, dos esquemas e etc. Então as coisas às vezes a gente tem dificuldade, né? Mesmo pelo centro nível do governo, né? Mas esse caso aqui diz respeito a uma outra questão. Nós temos em São Pedro Aldeia, e quero crer que aqui nessa assistência, e até entre nós vereadores pode existir isso, pessoas que às vezes têm a sua residência, têm o seu terreno, mas não têm a escritura do seu imóvel. E muitos nem nunca vai ter, né? Nem nunca irão ter. Porque às vezes mora numa área que o sujeito passou uma compra e venda, aquele papel de gaveta, que prova só que o Cacá comprou do flanco, depois passou para mim, passei por Robinho, pelo Robinho, e vamos que vamos, né? E daqui a pouco, lá na frente, uns 10 ou 20 já foi dono daquele negócio, e a pessoa tem um documento que não vale nada. Se o município passar a praticar essa questão da regularização fundiária, nós temos um apoio garantido já com o órgão do Rio de Janeiro, que é o IDERJ, que poderão fazer com que todas as pessoas que estão na ilegalidade, né, possam fazer com que seus imóveis sejam registrados no RGI e a prefeitura passe a arrecadar mais, porque muita gente não paga o que é devido, e às vezes paga o terreno, não paga a casa construída, né? E às vezes na hora de vender, o cara quer vender uma casa que vale 35 mil e quer vender por 200, e o valor venal está lá. Não, o valor venal do seu imóvel é 35. Não, mas o senhor não tem documento, mas eu quero 200 mil. Mas por que você quer 200 mil? Aí outra coisa, quer fazer negócio com Caixa Econômica? Não pode. Então a regularização fundiária, ela vai permitir cada cidadão que tem essas coisas enroladas a poder se desenrolar, a poder ter o imóvel dele bonitinho no RGI, o valor venal vai aumentar, o patrimônio das pessoas vai ser valorizado. E nós em São Pedro Aldeia hoje estamos sendo muito procurados por pessoas de fora, tomando os nossos espaços, os nossos metros quadrados aqui, ainda livres, porque até então se conseguia muito mais barato em São Pedro do que em Cabo Frio, em Búzios, né? Enfim, e fazendo isso, documentando o patrimônio das famílias, ele vai melhorar o valor. E esse projeto de lei, que eu quero agradecer aos colegas pela cooperação aí, nessa aprovação, é muito importante. Talvez tenha sido por isso que ele tem ficado na gaveta tanto tempo, né? As pessoas às vezes não se dão conta da importância que tem isso. Mas você vai passar às vezes no seu filho, quando você falece, o marido ou a esposa, vai passar uma coisa enrolada, e o filho vai continuar enrolado com aquilo, né? Enrolado. Quantas pessoas não têm essa vida, a vida enrolada porque não conseguiram fazer isso até hoje, e vamos fazer 400 anos daqui a pouco, né? Então, se fizermos isso, a população vai ter aí melhores com relação à questão de valorização, a prefeitura arrecada mais, né? E pode sim, eu quero fazer um negócio para a Caixa Econômica, vai poder fazer, porque se recebe um título de posse daquele imóvel que antes só tinha um documento de gaveta, esse documento, devidamente legalizado, lançado no primeiro ofício,
ele vai ter validade e vai poder fazer a escritura do seu bem. Eu espero que isso aconteça, né? Porque com certeza é um projeto de lei interessante. Antes de fazer isso, eu estive conversando com os representantes do Estado e é possível, inclusive a equipe vem para cá, se o prefeito solicitar, pede ajuda inclusive a alunos, a pessoal do curso universitário, para fazer isso por bairro, né? E vai ser muito bom, se for possível, São Pedro Almeida ter isso aqui sendo praticado. Sou presidente, obrigado. Olha só, eu sei que a gente aqui pode. Mas esse difícil, né? Falha. Depois da sessão de conversa. Depois da sessão de Mas a conversa. gente não tem resposta. Depois da sessão de conversa. Senão, a gente descumpre o regimento interno, entendeu, querida? Vossa Excelência. Vossa Excelência. Nada mais havendo tratado, é igual encerrada a presente sessão, marca a sessão ordinária para terça-feira, dia 19 de abril, 10h30 da manhã. Tá, vereadores? Aqui. E 1 minuto, chuva. Extraordinário, 1 minuto. Para votação de 2 matérias. E 1 minuto. Sem honra para essa casa. 10 minutos. Havendo um negócio de vereador aberto, vaga aberta, sessão extraordinária, peço ao vereador Roberto Amaral, faça a leitura. Todo mundo sentadinho. Só um minutinho. Vamos começar juntos? Vamos começar? O que está sendo falado hoje, né? Diante da comida do cidadão do cara do Oliveira.
Eu adorava fazer a festa, fazer Mas a gente Havendo um número legal de vereadores, declara aberta a presença sessão extraordinária. Solicito ao vereador Adalberto Amaral faça a leitura do versículo bíblico. Provérbios, capítulo 4, versículo 5. Atenção, senhores e senhoras. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. São as palavras do Senhor em Provérbios, capítulo 5, digo, 4, versículo 5. Solicito ao primeiro secretário faça chamada regimental. Temos presença na terceira sessão extraordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa da Câmara Municipal de São Pedro do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 14 de abril de 2016. Aos 14 dias do mês de abril do ano 2016, reúne-se extraordinariamente na sala de sessões da Câmara Municipal de São Pedro do Estado do Rio de Janeiro, presente os senhores vereadores, conforme a estatura abaixo. Vereador presidente Albino Rauchins. Presente. Primeiro secretário de exercício, Adalberto Amaral. Presente. Vereador Flávio Ribeiro Chaves de Moraes. Presente. Vereador Cacá. Presente. Vereador Chiquinho, Dona Chica. Presente. Vereador Denilson. Presente. Está feita a chamada, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura da ordem do dia. Comissão Técnica Permanente de Justiça e Relação, parecer conjunto. Dispõe sobre regularização fundiária e assentamento de famílias do município de São Pedro Alteira. Comissões Técnica Permanente de Justiça e Relação, Finanças, Orçamento, Educação e Saúde Pública, parecer conjunto. Institui o piso base salarial do agente com parcerias do quadro permanente de cargos da estrutura do município de São Pedro Alteira.
Comissão Técnica Permanente de Justiça e Redação. Parecer trata da matéria e concede homenagem à pessoa que menciona. É de autoria do vereador, primeiro secretário José Antônio Martins Filho e relatado pelo vereador Francisco de Assis Souza Lessa. Está feita a leitura, senhor presidente. Segunda e última votação. O parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Saúde Pública, o projeto de lei número 257/2016, mensagem número 006 do chefe do Poder Executivo, que institui o piso base salarial do agente de combate a endemias do quadro permanente de cargos da estrutura do município de São Pedro Adeus. O vereador estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Em segunda e última votação, parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 135/2014, iniciativa do vereador Alberto Amaral, que dispõe sobre a regularização fundiária e assentamento de famílias no município de São Pedro Adeus. O vereador estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Em segunda e última votação, parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei resolução número 027/2016, iniciativa do vereador Zezinho, que concede à senhora Andréa Cristina Rames a medalha mérito Brigadeiro Lafayette, Cantarino Rodrigues de Souza. O vereador estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão e marco sessão ordinária para terça-feira, dia 19 de abril, às 10h30 da manhã. Um bom dia a todos e que Deus os abençoe.